Olá, pessoal. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos a mais um encontro com o tutor. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um tema específico da UC3. Deixa eu só passar aqui. Bom, a gente vai iniciar falando um pouquinho sobre as nossas orientações gerais, tá? Então, o que a gente pede para vocês, né, nesse nosso encontro? Né? Para ingressar no chat, a gente sempre pede que vocês insiram o nome e o sobrenome de vocês. Se preferirem utilizar um apelido, não tem problema, desde que esse apelido não seja pejorativo. O objetivo é a gente atender a todos vocês com a maior atenção e excelência possível, tá? As perguntas, elas devem ser compartilhadas aqui no bate-papo. Então, o nosso assunto hoje, né? Eu e a tutora Luciana, a gente vai falar aqui com vocês. E as dúvidas durante a aula, vocês podem colocar aqui no bate-papo, tá? Para que a gente possa atender vocês, as dúvidas, elas vão ser sanadas por ordem cronológica. Ou seja, o primeiro que colocar a pergunta é o primeiro que vai receber a resposta. Nos próximos slides, a gente vai falar um tema da UC3, que é APR e o levantamento de risco. Em seguida, a gente vai abrir para os questionamentos, se caso não tenham, ou vocês já podem também, colocando no bate-papo. A gente pede para que não coloquem nenhuma mensagem com provocação, que possa conter alguma ofensa, insulto, né, aos colegas. Também, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma reclamação, alguma sugestão, vocês podem utilizar esse e-mail que está aparecendo aqui na tela, que é o relacionamentoead@senacrs.com.br. Para iniciar nossa aula de hoje, então, eu convido a tutora Luciana para fazer a sua apresentação. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Luciana Ferreira Farias. Estão me escutando bem? Só para confirmar o áudio, se está tudo certo? Tudo Sim, certo? tá aqui tudo bem. Ótimo. Bom, pessoal, como a tutora Luana falou para vocês, estamos aqui para tirar dúvidas, vamos atender todos vocês com muita atenção, não precisa ter vergonha, tá? O aprendizado da segurança do trabalho, ele é incrível, porque cada momento a norma vai mudando, você tem que buscar um novo conhecimento. Eu assumo, eu não sei tudo de cor. Acredito que a Luana também não, porque não tem como. São mais de 35 normas, 38, né? Então, eu digo para vocês, sempre pesquisem, busquem conhecimento. Outra questão, agora eu vou me apresentar para vocês. Tá? Sou técnica de segurança do trabalho, bombeira civil, tecnóloga, tenho pós em docência, pós em saúde do trabalhador. Sempre busquei, né, mudar o meu currículo. Então, é uma dica que eu passo para vocês. Sempre busquem, né? Ah, não, eu só vou cuidar, eu vou ser técnico de segurança só de indústria. Perfeito. Mas sempre tenta pesquisar um novo conhecimento, porque daqui a pouco tu recebe uma proposta para trabalhar numa outra empresa. Daí tu vai dizer assim, não, eu só sei de indústria. Não, o importante é conhecer um pouquinho de cada área. Isso facilita muito no currículo. E agora vamos dar seguimento à nossa aula, né? Nossa aula tema, né? Referente à APR. Vocês sabem o que é APR? Com as palavras de vocês. Não precisa ser exato, agora é o momento de aprender. O que é o A, o que é o P e o que é o R? Pode chutar, o chute é livre. Aqui é a hora do treino, pessoal. Ué, Luana, cadê o pessoal? Saíram? Estão tímidos ainda. Estão com vergonha? Não acredito. Então, tá. Ninguém Ao sabe longo o que da é aula... APR? Então, a gente vai seguir a nossa aula, então. Vamos ensinar para vocês o que é uma APR. Ó, apareceu a Verde alguém. respondeu. Ó, análise, vamos lá. Quem mais? Então tá, vamos dar o segmento aqui na nossa aula. E a gente vai... Tá. Faltou umas coisinhas, mas tranquilo. Agora é o momento de aprender, isso mesmo. Importante a tentativa, o treino foi iniciado. Isso aí, obrigada, Luciana.
Bom, gente, então vou me apresentar. Eu sou a tutora Luana Rosa. Eu, assim como vocês, também sou técnica em segurança do trabalho, então eu atuo aí há mais de 16 anos, normalmente trabalhando na área de indústrias e fábricas. Tenho graduação em segurança do trabalho, sou pós-graduada em gestão de pessoas e também em docência para o ensino técnico e para o ensino superior. E também, como vocês, né, atualmente sou estudante, né? Como a Luciana falou, é sempre importante a gente estar aprimorando o nosso currículo e melhorando, né, os nossos conhecimentos. Então, eu também sou estudante, faço um MBA em ergonomia, né? Adquirindo conhecimento aí para depois poder dividir com vocês, tá? Então, sejam todos bem-vindos à nossa aula. Conforme a gente falou, né? Podem colocar aqui no bate-papo as perguntas de vocês, tá? Bom, um pouquinho sobre o nosso cronograma, o que, que a gente vai ver na nossa aula de hoje, né? Então, a gente vai estar falando um pouquinho sobre a APR, né? Que é a nossa análise preliminar de risco. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre alguns riscos ambientais e como fazer essa elaboração desse documento que é tão importante para nós. Então, como que a gente vai realizar esse levantamento de risco, quais as atividades que devem ter uma PR, quais são as responsabilidades, né, do emitente dessa PR, quem que tem que preencher, quem é o responsável por executar, se precisa assinar, se não precisa. Então, a gente vai estar falando um pouquinho desse documento, né, que é extremamente importante para nós, tá? Então, a APR é uma sigla que vocês, durante a vida profissional de vocês, provavelmente vão ouvir bastante. Ela quer dizer, então, análise preliminar de risco. Então, como a gente já sabe, a gente tem que fazer ela de forma prévia, antes do início da atividade. Ela, na verdade, é um documento, né, escrito, que pode ser preenchido no computador, por exemplo, ou vocês também podem ter já um formulário pré-pronto e aí fazer o preenchimento manual também. Fica a critério de vocês. Eu sempre preferi fazer o documento no computador, fazer todo o preenchimento e depois só coletar as assinaturas aí de forma manual, tá? Mas esse documento, né, ele existe com a finalidade de fazer a autorização formal de uma atividade de risco. Ou seja, né, a gente já entende que para todas as atividades que envolvam riscos, a gente precisa ter esse documento, né, preenchido e assinado, sendo de conhecimento aí de todos os envolvidos pela tarefa, tá? Bom, por que, que a gente vai trazer esse assunto para vocês, né? Antes de introduzir aí a APR, né? As nossas análises de risco, que pode ser chamada de análise de risco ou de análise preliminar de risco, ela é citada em muitas NRs, tá? Mas principalmente nas NRs 12, que fala sobre proteção de máquinas e equipamentos, a NR20, que fala sobre líquidos, né, e inflamáveis, ali, produtos químicos, a NR33, que fala sobre espaços confinados, então a segurança dentro desses espaços, a nossa NR35, que fala sobre o trabalho em altura, e também a NR10, que fala sobre os trabalhos envolvendo segurança nas atividades que envolvam elétrica, tá? Por que, que é importante a gente fazer essa análise antes da atividade acontecer, né? Uma pessoa morre, pessoal, a cada 3 horas vítima de acidente de trabalho aqui no Brasil, né? Então, foi feito um levantamento que foi realizado pelo Observatório de Saúde e Segurança, e eles fizeram essa estatística, né? Nos mostrando, então, que uma pessoa morre a cada 3 horas. Aproximadamente, né, a gente teve ali até 2022 aproximadamente 70 acidentes por hora. Isso quer dizer que a nossa aula aqui vai durar 1 hora e nessa nossa 1 hora de aula, enquanto a gente vai estar falando sobre saúde e segurança do trabalho, 70 trabalhadores vão sofrer algum tipo de acidente do trabalho. Realmente, Zuleide, tu colocou ali, é um índice ainda muito alto, e realmente é.
os números aumentaram de 2022 para o estudo que foi feito em 2021. Então, realmente, assim, é preocupante. E nós, né, todos nós aqui nessa sala de aula virtual, a gente vai aprender um pouco sobre como controlar esses riscos, né, e trazer melhores qualidade, né, de execução do trabalho desses trabalhadores, né, tentando evitar que esses acidentes venham a acontecer. E é importante também relatar que esses 70 acidentes por hora são 70 acidentes com trabalhadores registrados no regime CLT. Ou seja, a gente ainda tem todos os trabalhadores que trabalham de maneira informal, que sofrem acidentes e que não temos o registro porque não é feito a CAT, né? Não é feita a nossa comunicação de acidente de trabalho. Então, o Ministério do Trabalho acaba nem sabendo, né? Então, esses números nem entram para a nossa estatística. Mas a gente pode imaginar que se são 70 por hora com colaboradores registrados, e tendo em vista a quantidade de trabalhadores informal que a gente tem aqui no país, a gente pode ver aí um número alarmante de acidentes de trabalho, né? A média, né, fazendo uma média, assim, a cada 51 segundos acontece um acidente de trabalho aqui no Brasil. Então, realmente, é muito preocupante, né? O Brasil, ele está em quarto lugar, quando é feito o ranking ali, dos países com a maior taxa de acidente de trabalho. Então, a gente perde ali, se eu não me engano, é para a Indonésia, Índia e confesso que eu não vou lembrar o terceiro ali. Mas são países com uma grande população também, assim como o Brasil. E a gente pensa, né, poxa, quarto lugar, olha quantos países, né? Eu também não vou saber de cabeça aí quantos países a gente tem no mundo, mas ficar em quarto lugar é realmente muito preocupante, né? Muito preocupante. Esse resultado ninguém quer, né? Medalha a gente está sempre buscando, né? Fica torcendo pelos nossos times, mas esse tipo de resultado não é nada bom. Ah, Luciana, mas é bom porque isso vai garantir o emprego do técnico de segurança. Não. A nossa existência no mercado de trabalho, com acidente ou sem acidente, sempre vai existir. Porque a gente precisa de pessoas para ensinar os trabalhadores. Então, o nosso cargo está garantido. Ah, Luciana, mas tu acha que se tiver mais acidente não está melhor? Não, não está. Porque todo mundo quer o quê? Que todo mundo volte para casa com segurança, não é, pessoal? Eu estou colocando aqui no chat agora para vocês o site do Infologo. Não o site, né? O nome. Depois vocês podem pesquisar aí no Google. Nesse Infologo AEAT aqui, vocês vão encontrar uma base de dados dos históricos de acidente de trabalho. E ali vocês conseguem pesquisar pela região onde vocês trabalham, né, atuam, moram, também por faixa etária. Então, é bem bacana, são dados de colaboradores, claro, né, registrados em regime CLT, né, onde as empresas fizeram a emissão da CAT, então existe esse registro. E aí, para que vocês possam trabalhar e levar fatos e dados e argumentos para o dia a dia de vocês, né, para a conscientização desses trabalhadores, quando vocês forem atuar na área, vocês podem pegar, né, essa estatística, né, que é correta e é de uma fonte super confiável. Então, ali vocês podem pegar várias informações para estar utilizando aí depois no dia a dia de vocês, tá? Bom, feita uma introdução, a gente começa então falando sobre como realizar esse levantamento de risco. Então, a primeira coisa que a gente deixa como dica aqui para vocês é que pensem na tarefa. Aí vocês vão pensar, poxa, mas é claro que a gente vai pensar, né? Só que quando a gente vai fazer uma PR, esse pensamento ele tem que ser muito mais crítico, muito mais detalhado. Então, uma dica bacana é que vocês reservem um momento do dia de vocês para realmente elaborar esta PR, né? Não façam correndo, né? Não peguem ali qualquer pessoa para ajudar vocês a fazer. Depois a gente vai estar falando ali sobre os envolvidos, né, na PR. Mas, gente, é importante que vocês realmente tenham um tempo, né, considerável, porque é um trabalho que demanda, sim, tempo, para que vocês possam fazer o preenchimento desse documento com a melhor
clareza, né, e detalhamento possível. Ou seja, nada pode ficar fora dessa PR. A gente tem que realmente pensar em tudo, né? Tem que ter um plano claro, né, na mente. O que vai ser feito, como vai ser feito. Então, entender o trabalho que vai ser realizado, isso é muito importante. É claro que o executor ali da atividade, o responsável pela atividade, vai estar fazendo junto com vocês esse levantamento. Mas para vocês, né, técnicos em segurança do trabalho, poderem compartilhar as ideias de vocês e fazer um plano com uma medida de controle realmente eficaz, vocês precisam entender o que está sendo feito. Quando a gente sempre costuma dizer, né, que o técnico de segurança do trabalho ele é multifuncional, né? A gente precisa entender, óbvio, muito sobre segurança do trabalho, mas a gente também vai precisar entender muito sobre como as atividades dentro da empresa que a gente trabalha funcionam. Como que é essa operação, como que esse equipamento ele é operado, como que ele funciona, né? Qual que é a rotina dessa atividade, quais são as obrigatoriedades desse trabalhador, mesmo que isso não implique diretamente na segurança do trabalho, em algum momento vocês vão precisar dessas informações, tá? Então, é importante que vocês também tenham a informação correta. Por exemplo, eu vou fazer uma atividade a quente, aí vocês param para fazer a APR, e aí o executante diz assim, é que eu ainda não tenho certeza se eu vou usar um maçarico ou se eu vou usar uma lixadeira. E aí vocês, poxa, e agora? Não tem como elaborar esse documento. Eu preciso da informação correta, porque as medidas de controle são diferentes para a utilização de um maçarico ou para a utilização de uma lixadeira, né? Uma maquita, que às vezes o pessoal chama assim também, né? Então, vocês precisam ter a informação correta. Então, uma prévia do que vocês já podem dizer para o executante dessa atividade, o responsável por essa atividade, quando vocês forem fazer o agendamento para fazer essa PR, é que ele traga todas as informações concretas, de forma que essas atividades, essas informações, elas não vão mudar depois. Porque eu não posso também colocar na minha PR que eu vou utilizar o maçarico, e quando eu for executar a atividade, eu substituo o maçarico por uma lixadeira. Eu não posso fazer isso, porque são diferentes, são riscos diferentes, apesar de serem similar, né, na forma do resultado final, digamos assim, do serviço, as medidas de segurança são diferentes, né? Seguir um padrão, então não tentar inventar a roda, né, no momento que for fazer a PR, ter as ferramentas e os equipamentos corretos, então, se eu colocar na PR que eu vou utilizar somente ferramentas manuais, eu não posso, depois que essa atividade estiver sendo executada lá em área, do nada aparecer um cara lá com uma máquina de solda para fazer uma solda, né? Não pode, porque esse risco não vai estar previsto, né, na PR. E tem que ter todas as permissões corretas. Ou seja, se eu vou ter uma atividade de solda, eu preciso garantir que eu vou ter a permissão desse colaborador, que ele de fato é um soldador e que ele tem, né, o treinamento adequado em dia, né, para executar essa atividade. E também registrar os EPIs, né, Luana? Não colocar depois, eu não tinha capacete, tinha capacete, depois que deu o problema. Não, tem que colocar o que estava naquele momento. Se era necessário o capacete, tem que ter o capacete. Não posso depois alterar o documento, porque as pessoas assinam também. Isso aí. Bom, o que mais que a gente precisa pensar, né, quando estiver fazendo esse levantamento de risco? Nos sistemas que podem ser afetados, no acesso seguro. Então, bom, é uma atividade em altura. Como que vai ter, como que será esse acesso do colaborador? Ele vai usar um andaime? Ele vai utilizar uma escada? Ele vai utilizar uma plataforma móvel? Né? Que tipo de acesso esse colaborador vai ter? Lá no local já existe uma escada marinheiro, né? Então, tudo isso tem que ser pensado. Uma coisa bem importante que a gente precisa pensar é o que pode dar errado, né? O que pode acontecer? Pode acontecer do cara já estar lá em cima em altura e aí ele lembrou de pegar as ferramentas dele. Então vamos colocar na APR
a importância de lembrar de fazer essa movimentação do material, né, de forma ali com uma corda, um içamento seguro, né, dessa ferramenta, mas vamos colocar ali na PR, para que a pessoa lembre que ela precisa levar as ferramentas. Ah, parece muito simples, né? Claro que a pessoa vai levar as ferramentas, mas já aconteceu comigo, né, em uma atividade de eu estar acompanhando, a pessoa subiu uma caixa d'água imensa, que tinha inúmeros degraus, nem sei dizer quantos, mas era uma escada marinheiro gigante, né, muito alta, e quando a pessoa estava lá em cima, né, eles sempre faziam de dupla, quando a pessoa estava lá em cima, lembrou que não tinha levado uma ferramenta determinada. Daí tu imagina ele ter que descer tudo de novo para pegar a ferramenta e subir de novo. Então imaginem, né, isso vai gerar cansaço do trabalhador, vai causar irritação, porque ele já poderia ter levado a ferramenta e ter iniciado a atividade, com certeza ele não vai ficar feliz de ter que descer tudo de novo, pegar a ferramenta e subir. Então, a gente tem que pensar nesses detalhes, né? E aí que entra a importância, né, do técnico em segurança do trabalho, é pensar nesses detalhes. Para evitar a gambiarra, a famosa gambiarra. Ah, não, vou dar um jeitinho aqui. Daí. Vou atirar a ferramenta lá para cima, né? Quem nunca ouviu isso, né? Não, depois eu prendo, daí quando vê, despenca tudo. Exatamente. Outro fato importante, né? Exige bloqueio. Bom, eu vou fazer uma manutenção na caixa d'água. Será que eu preciso fazer bloqueio elétrico? Preciso fazer bloqueio hidráulico? Que tipo de bloqueio eu vou precisar fazer para executar, né, essa atividade? Então, isso também vai ter que estar escrito, né, na nossa PR. Quais as formas de bloqueio? Seja bloqueio elétrico, mecânico, hidráulico, pneumático, né? Todas as formas de bloqueio de todas as fontes de energia perigosas, essas formas de bloqueio têm que estar descrito na APR. Métodos alternativos. O que é isso? Bom, pode ser que eu utilize também uma máquina de solda, né? Por exemplo, não é certo que eu vou usar, mas pode ser que eu use. Bom, então a gente já vai colocar esse risco e essa atividade aqui no documento para evitar que depois precise utilizar e não tenha essa descrição dessa atividade com os riscos, né? E os equipamentos vizinhos, né? Eu vou estar fazendo uma atividade aqui nessa máquina, nessa guilhotina, mas ela vai estar desligada, né? E eu estou ali fazendo a minha atividade. Mas do lado, eu vou ter uma outra máquina, uma prensa, que faz um ruído enorme. Então eu vou ter que usar o protetor auricular? Sim, porque o equipamento vizinho que está ali do lado está gerando um risco para mim, né? Que é o ruído, um risco físico. Então, isso eu tenho que pensar também. O que eu tenho na minha volta, né? Então, eu tenho que pensar nisso também, de que forma esses equipamentos podem afetar ali o meu trabalhador enquanto estiver executando essa atividade. Pessoal, e também a importância da comunicação. Luciana, mas é só o setor A que precisa saber? Não. Você tem que deixar ciente os demais setores, porque daqui a pouco entra uma pessoa naquele setor e estão fazendo o levantamento de um material. Então, sempre cuidem isso, sabe? Deixar os demais setores cientes por que aquele equipamento está desligado, por que aquele equipamento de tal a tal hora não vai estar funcionando. Se não entra alguém naquele setor, vai lá, aperta o botão e vocês têm um grande problema. Então, sempre cuidem isso, a comunicação e a formalização disso, por WhatsApp, por e-mail, por documento físico. Então, sempre cuidem, isso é muito importante, porque depois foi a Luana que não avisou que ia fazer uma manutenção. E como é que a Luana prova para a Luciana que ela avisou a equipe? Se ela não tem um WhatsApp, ela não tem um e-mail, ela não tem um documento físico assinado por alguém. Então, sempre tenham este cuidado, por favor. Isso aí. Bom, outras dicas importantes quando a gente for fazer o levantamento dos riscos, né? Olhem para cima, ver se não tem nenhum cabeamento passando, né? Às vezes pode acontecer de ter uma caixa ali de cabos, de fio, de canos, né? Com água de hidrante, com água potável, ar comprimido, sei lá. Então, olhem para cima, né? Olhem para baixo para ver
se essa área está limpa, está livre, né, que não tem obstáculos para os trabalhadores, que não tenha risco deles tropeçarem em nada, né? Olhem para trás, tem alguma coisa que pode me atingir? Daqui a pouco tem uma pessoa que está realizando uma atividade de solda ali próximo, atrás de onde eu vou executar a atividade, pode respingar, né, faísca. Então, é importante olhar para todos os lados. Vai fazer uma atividade numa máquina, né, num equipamento, olhem lá dentro da máquina, vejam se não tem nenhuma parte exposta, né, alguma parte afiada, né, um canto vivo que possa vir a machucar esse trabalhador. Então, realmente, assim, gente, entrem numa PR com o coração e a mente limpa, né, e tentem observar cada detalhe dessa atividade. E Tá? escutar a opinião do trabalhador, porque ele é o usuário daquele equipamento. Ele vai saber te dizer o detalhe. Aquele detalhe pode fazer diferença. Isso mesmo. O que mais que tem que a gente precisa verificar, né? Então, quais vão ser os métodos, os materiais utilizados, a mão de obra. Quando a gente fala de mão de obra, parece ser simples, né? Ah, vai ser 3 pessoas que vão fazer a atividade. Aí vocês fazem ali a liberação da atividade lá no meio, né? Lá, sei lá, a atividade é de 5 dias. Daí, no terceiro dia, o responsável chega para você e diz assim: bah, vou ter que colocar mais 2 pessoas porque a gente está com a obra atrasada e eu preciso de mais 2 pessoas. Poxa, por que não foi previsto antes que isso poderia acontecer, né? Então, isso a gente também precisa estar a par, né? Se for no meio do negócio mudar qualquer coisa, a segurança do trabalho vai ter que ser envolvida para que essa atividade seja revisada. Ô, Tá? doutora Luana, Pessoal, mas eu não posso copiar? Só um minutinho, Lu. Pessoal, eu vou precisar sair por 5 minutinhos, tá? A Luciana vai continuar tocando aqui essa parte para você. 5 minutinhos eu tô de volta, tá? Tá bom, vai lá. Tá, obrigada, Lu. Pessoal, vou fazer uma pergunta para vocês. Eu posso pegar uma PR que eu usei para o mesmo trabalho, tá? Quero ver o que vocês vão me dizer. Eu usei no trabalho ontem e usar hoje? É o mesmo? Posso? Posso usar a mesma PR? Não, não pode. Por quê? Porque mudou o clima, mudou às vezes o funcionário, mudou a situação. E tem muitas pessoas que fazem o famoso copiar e colar, né? Ah, Luciana, mas é igual, não dá nada. Dá sim, pessoal. Por quê? Porque a gente precisa ter esses detalhes. Ter tudo registrado. Quem trabalhou, a questão do ambiente, a questão da contaminação no local. Então, sempre cuidem isso. Ah, Luciana, é mesmo funcionário? Não, faz diferença. Faz diferença por quê? Porque uns funcionários podem ter problema com questão relacionada à altura, outro funcionário pode ter algum outro problema de saúde, e você sempre tem que saber conhecer o teu funcionário. Ah, Luciana, mas a pessoa não quiser me contar. Ok, pode acontecer da pessoa não querer contar. Mas com o tempo, a gente vai criando afinidades, a pessoa vai dizer, ah, eu tenho um problema com diabetes. Ah, Luciana, eu tenho dificuldade de fazer trabalho em altura se tem muito sol. Isso são outras coisas que a gente tem que cuidar também. A questão, tem muito sol, tá um calor horrível na tua cidade. Tu vai liberar a pessoa para fazer um trabalho em altura? 5, 6 metros? Tudo tem que ser avaliado. A questão do tempo, vai chover, não vai chover? Dependendo, não dá para liberar o trabalho. Sempre cuidem isso. São detalhes que depois dá aquela correria. A gente tem que ir para um hospital, tem que chamar atendimento de emergência. Cuidem esses detalhes, por favor. Aqui na PR de vocês, o que acontece? Se acontece, pode falhar, pode quebrar algo, pode travar, pode pegar fogo, pode vazar, né? Então, sempre esses detalhes têm que ser avaliado antes, né? Ah, vamos só pensar em desgraça? Jamais pensem isso. O técnico de segurança, ele é um multiplicador, tá? Não fique dizendo, meu Deus, Luciano, tu só quer agorar o trabalho dos outros. Jamais, pessoal. Vamos pensar sempre no antes. Porque ninguém quer um histórico, né? Poxa, eu tenho 10 acidentes toda semana. Ninguém quer isso. Ou alguém quer isso no seu histórico. Não. Então, para evitar, sempre revisar se pode quebrar ou não. Por que tem que olhar, como a Luana falou antes, se aquele equipamento tem ou não tem algum problema,
conversar com o funcionário de vocês. Sempre vou pedir isso para vocês, tá? Que imagina, tu tá lá trabalhando, quando vê, quebrou, ou vazou ou vazou alguma máquina, algum produto. Aqui, pessoal, APR até aqui. Qual é a dúvida que vocês têm? Vocês estão tão quietinhos? Alguma dúvida até aqui? Quando é que a gente precisa emitir uma APR? Na construção, na montagem, na manutenção, né, de trabalhos perigosos. Alguma dúvida até aqui ou posso seguir? Sem dúvidas? Então vamos lá. Pessoal, também uma questão que eu quero pedir para vocês, tá? Em relação à APR, né? Tu vai analisar do início ao fim, tá? Não se tornem apenas um entregador de papel. Assina aqui, sabe? Revisem quem está no local, tá? Como é que é o nome da pessoa, tá? Não é só o nome Luciana. Como é que é o meu nome? Luciana Ferreira Farias. Registrem por completo. Por que isso? Porque pode acontecer que na mesma empresa a gente tenha mais de uma Luciana, não é? Como numa sala de aula, eu posso ter mais de uma pessoa com o mesmo nome, e numa empresa também. Então, sempre registrem o nome completo desta pessoa no documento, para evitar atrito. Por exemplo, mas a Luciana, ela é responsável pela montagem, e daí a outra Luciana é responsável pela pintura. Daí vai dar aquele conflito de informação. Como que a Luciana da pintura estava na montagem? Então, tem que sempre analisar para saber realmente quem estava lá, para resguardar vocês e ter todo o registro correto. Vamos lá. Aqui. Quais atividades precisam de APR? Vocês têm alguns exemplos? Como a gente já tinha comentado. Trabalho em altura, trabalho a quente, escavação, câmara fria, instalações elétricas, elevação de carga, espaço confinado, produtos químicos, né? E energias. Voltei. Tá? Voltou? A gente estava aqui falando sobre as questões dos trabalhos perigosos, né? Tá. Tentei ver se eles conversam comigo. Eles que estão entendendo tudo, Luana. Então tá bom, tá ótimo. Então, ó, batemos a meta, Luana. Vamos seguir? Vamos então, seguir? Tá. Vamos lá. Vamos para o próximo. Aqui, pessoal. Essa daqui é famosa. 2 metros. Vocês vão entregar um cinto de segurança para quem vai trabalhar a 1 metro? Sim ou não? Não. Dependendo da situação, eu entrego. Sabe por quê? Porque tu virou as costas, né, Luana? Quando vê teu funcionário, subiu mais 1 metro. Então, assim, ó, tudo vai depender do que está acontecendo. Tá, pessoal? É aquilo que a gente conversou lá no início, o analisar. Né? Porque tu combinou 1 metro, e quando tu voltou, ele está a 2 metros. Então, o técnico de segurança trabalha com o quê? Com a prevenção. Vamos pensar o antes, né? Para evitar os probleminhas depois, tá? Então, sempre cuidem essa questão, como voltando ali, acima de 2 metros, né? Como representa a imagem, né? O bonequinho tem que estar com cinto, tem que estar todo sinalizado que ele vai fazer um trabalho acima de 2 metros, conforme a NR35. Isso. É importante, né, colocar na APR todos os EPIs que esse colaborador vai usar. Então, o cinto de segurança, capacete com jugular, óculos, bota, luva, né? Mas ele não vai fazer nenhuma atividade que precisa de luva. Mas ele vai subir uma escada marinheiro. A mão começa a ficar suada, né? Nessa escada marinheira, em algum degrau, pode ter alguma ponta viva que pode machucar esse colaborador e impossibilitar ele de continuar a subida, né? Ou a descida. Então, é importante o uso de luva, né? Antiderrapante, para ter uma segurança maior. E um outro exemplo também, né, Luana? O funcionário subiu para resolver um problema. E ele chegou lá e encontrou um outro cenário. Pode acontecer. Pode. E daí falta uma luva, daí ele vai descer tudo. Vai descer toda a escada de novo. Então, ou também pode acontecer um outro problema lá em cima e ele recebe pelo rádio: por favor, desligar equipamento. E ele não tem a ferramenta para desligar aquele equipamento.
Então, eu sempre digo para vocês, vamos trabalhar com, não é a desgraça, mas vamos trabalhar com a antecipação para preservar o nosso funcionário. Isso aí. Importante também a questão do ASO, né, do Atestado de Saúde Ocupacional. Nas nossas NRs, algumas delas prevê que no atestado de saúde ocupacional esteja descrito pelo médico a aptidão do trabalhador. Então, por exemplo, as atividades em espaço confinado, atividades em trabalho em altura, são atividades que obrigatoriamente tem que ter no atestado de saúde ocupacional a aptidão para esta atividade. Não adianta o colaborador ter feito, não adianta o colaborador ter feito todos os exames previstos lá no PCMSO, né, na NR7, mas não ter descrito que ele está apto para tal atividade. Da mesma forma, a elétrica, né, o eletricista, né, ele tem que ter uma série de exames médicos que dão para ele, né, a aptidão para executar as atividades em elétrica. Então, isso também é muito importante. Ah, vocês vão ir lá no ASO do colaborador para conferir? Sim, é importante que sim. Essa é a função do técnico em segurança do trabalho, é ir atrás das informações. Então, é claro, vocês não vão entrar lá no ambulatório médico, né, ou entrar no sistema e pegar o atestado de saúde do colaborador. Não, mas vocês podem pedir para o ambulatório médico uma lista daqueles colaboradores que têm aptidão para tal atividade. E com isso, vocês vão fazer o planejamento dos treinamentos, né? Se a função ali do técnico de elétrica, né, tem também o trabalho em altura, então vocês vão prever no plano de treinamento de vocês o treinamento de NR10 para elétrica e também o treinamento de NR35 para trabalho em altura. Então, vejam que não elaborar uma APR é muita coisa, são muitos itens que devem ser verificados, checados e confirmados, para aí, então, vocês emitirem depois, de fato, esse documento. Não basta, né, o líder ali da área, o responsável pela execução dessa atividade, dizer para vocês, não, os 3 que vão trabalhar lá, o João, o Pedro e o Mário, os 3 têm treinamento de altura já, tá tudo certo. Mas será que tá certo? Será que esses treinamentos estão em dia? Então, antes de fazer uma liberação, vocês precisam verificar as habilitações desses colaboradores. Tá? Isso é bem importante também. E outra questão, eu trabalho na manutenção e o outro trabalha no setor administrativo. No ASO não faz os mesmos exames, tá? Só para vocês saberem disso. Cada função vai ter os seus exames específicos. Ah, Luciana, todo mundo pode fazer audiometria? Depende. Depende da avaliação do médico e depende do risco que cada funcionário está exposto. Exato. Até bom, aqui alguma dúvida, pessoal? Nenhuma? Então vamos lá. Aqui a questão do trabalho quente, como nós tínhamos comentado. Vamos para o próximo slide, então. Trabalho de escavação. Trabalho de escavação, gente, quando a profundidade dessa escavação ela for igual ou maior que 2,25 metros, né, 2,25 metros, obrigatoriamente ela se denomina uma atividade de escavação, e aí, então, uma série de requisitos precisam ser seguidos. Na elaboração da PR que vocês vão fazer, esse trabalho de escavação ele vai precisar estar descrito. Que tipos de cuidado a gente precisa ter numa escavação, né? Vocês podem observar ali na figura que o colaborador ele está ancorado com um cinto de segurança ali no tripé, né? Ou seja, se houver a necessidade, né, de tirar esse trabalhador ali de dentro de forma brusca, ou mesmo no final da atividade, um colaborador que está lá do lado de fora vai fazer o içamento desse colaborador de forma segura. Vocês podem ver que tem os anteparos ali também, segurando a parte de cima da escavação, evitando desmoronamento, porque pode acontecer de estar fazendo uma escavação e a terra ceder e acabar daí, não vou dizer enterrando, né, mas tapando ali o colaborador, né, de terra, né.
Outra coisa importante também quando a gente vai fazer uma escavação. Imaginem eu iniciar uma escavação num solo no qual eu não tenho conhecimento nenhum. Eu não sei se ali embaixo, né, quando eu começar a cavar, eu não vou encontrar um cabo elétrico, um cabo de alta tensão, um cabo de telefonia, um cano de água, de gás, né? Então, antes de iniciar uma escavação, eu preciso ter a planta baixa desse local e ter a certeza do que passa por ali. Hoje a gente tem equipamentos, né? Muitas plantas são muito antigas e acaba que a gente não consegue identificar se ali passa ou não algum cabo, ou teve reforma, manutenção, obra, e acabou mudando as características desse solo e a planta baixa às vezes não é atualizada. Então eu tenho hoje já equipamentos que eu posso fazer detecção de cabos, né, com tensão. Então eu passo esse cabo assim no solo, né, e consigo verificar, ele vai apitar ali se tiver alguma tensão nesse local. E da mesma forma, se tiver algum cano ali de água, né, ele detecta, né, qualquer ruído, sinal sonoro, e a gente já sabe que ali vai estar passando alguma coisa. Então, é muito importante fazer isso antes do início da atividade. Então, na PR, eu tenho que descrever esse item. Por mais que o responsável do setor ali da atividade, ele veio, chegou até mim e disse assim, não, eu já vi lá, não tem nada. Eu já passei o detector e não tem nada. Será que já passou? Vamos lá passar de novo? Vamos acompanhar essa execução, essa verificação, né? Então, quando a gente trata de segurança do trabalho, não é que a gente vai ser desconfiado de tudo, né? Que a gente não vai acreditar nas pessoas, não é isso. É que a gente tem que realmente ter certeza daquilo ali. Porque uma vez que nós, técnicos em segurança do trabalho, a gente vai assinar também esse documento. Então, se tiver algum risco no qual a gente não previu, pode acabar causando problemas também para nós, acarretando aí outros problemas, né, para a área técnica. Então, é importante que a gente tenha embasamento, né, de tudo, realmente, assim, fatos e dados. Bom, quando a gente fala de exposição ao frio, né, principalmente aí câmaras frias, a gente sabe que para executar esses colaboradores, só pela exposição, né, a esse agente já é passível de insalubridade. Mas não basta só pagar o adicional de insalubridade, né, para o colaborador. A gente também precisa entregar os EPIs para ele, então ele vai ter que utilizar um EPI que proteja ele contra esse frio, né, de forma elevada. Ele vai precisar ter tempo que ele pode ficar dentro desse local, então ele não vai poder trabalhar ali o dia inteiro dentro desse local. Nem todas as pessoas, né, do setor ou da empresa vão poder entrar nesse local, porque é uma área, algumas empresas chamam de área classificada, né? Então, uma dica, né, que vocês podem fazer é colocar uma placa, né, uma placa assim, de sinalização na entrada da câmara fria, e aí vocês podem colocar ali uma lista, por exemplo, com o nome das pessoas que podem acessar esse local. Vocês podem colocar a foto com o nome da pessoa, né, para ficar bem visível que não é qualquer pessoa que pode acessar ali, né? Pode colocar uma placa grande, né, acesso restrito, somente pessoas autorizadas. Então são alguns controles assim que a gente chama de controle administrativo, né, que são importantes para execução da tarefa. Quando a gente fala de risco elétrico, aqui, aí a gente está falando que pode ser o sistema elétrico de alta potência, né, que é o CEP, ou o SEC, que é aquele que é de baixa, né, potência. Né? O que a gente sempre tem que ter cuidado, por exemplo, né? Os EPIs, né, dos eletricistas, eles têm EPIs extremamente diferentes, né, de qualquer outra atividade. Né? O uniforme, por exemplo, do eletricista, ele tem que ser um uniforme com classificação ATPV, que é aquela proteção, né, que tem contra o calor e chama.
Esse ATPV, na verdade, ele é um estudo que calcula a energia incidente. E aí ela vai dimensionar a vestimenta do eletricista, né? Ele é calculado em centímetro quadrado e vai estar relacionado com a tecnologia de fabricação desse uniforme e também das características do tecido. É como se fosse uma barreira, né? Então vai ter características desse uniforme que vai proteger o colaborador contra o calor e quanto às chamas, caso venha acontecer um arco elétrico, né? E aconteça ali o fogo, né? Que na maioria das vezes aparece. As mais usadas que a gente chama é a classe 2 e classe 4. A classe 2 é para média tensão e a classe 4 para alta tensão. Isso é muito importante vocês saberem, né? Para quando vocês forem dimensionar e descrever isso numa PR, colocar é baixa tensão ou é alta tensão que esse eletricista vai trabalhar. Isso vai fazer uma diferenciação no uniforme, nas luvas, por exemplo, o isolante vai ser diferente, né? Para cada nível de tensão tem uma luva de borracha específica que aguenta, né? A tensão ali. As ferramentas, né, manuais que esses colaboradores eletricistas vão usar devem ser isoladas, elas devem ser testadas, né, conforme a nossa NR10 lá. Então, todos os EPIs do eletricista, assim como as ferramentas, essa isolação ela tem que ser testada de tempos em tempos. Então, eu não posso simplesmente lá entregar um EPI para o meu eletricista e nunca mais lembrar que eu entreguei aquele EPI. Né? Eu tenho que, além de fazer com que ele faça a utilização ali dos EPIs, ele tem que fazer de tempos em tempos o teste, né? Que a gente chama o teste de isolamento. Guardar esses documentos é muito importante, pessoal. Porque vai que acontece daqui 2, 3 meses, tu não sabe nem onde está o laudo. Formalizem o documento digital e papel, porque pode precisar numa emergência. Daí tu vai dizer, eu fiz o teste faz 3 meses. Ficou meio vago isso, 3 meses, mas qual a data? Então, a importância do registro. Isso mesmo. Além do treinamento, né, que o eletricista tem que ter. Se ele for trabalhar em alta tensão, ele também tem que ter mais uma especialização ali da NR10, né, que são o sistema elétrico de potência, né, que é o CEP. Então, além do treinamento normal de NR10, ele também precisa ter o treinamento de CEP. E aí os EPCs, né, que aí é o tapete isolante, né, vara de manobra e outros EPCs aí que podem necessitar na atividade. Bom, referente à movimentação de carga, o que é importante, né? A gente tem duas NRs que falam sobre elevação de carga, que é a 11 e a 34. O que eu preciso ter um cuidado, né, especial quando eu vou fazer uma PR para movimentação de carga? Lembrar, né, se não tem nenhuma rede elétrica por perto, para enquanto eu estiver fazendo essa manutenção não ter risco, né, do meu guindaste ali, ou da corda, do material que eu estou içando, ou o próprio material que eu estou içando, acabar batendo, né, em alguma rede elétrica e energizando, né, esse equipamento. Tem que ter um bom nivelamento, né, então tem um risco de tombar, enquanto eu estou fazendo ali a movimentação, essa carga tombar, então por isso eu tenho que ter um bom nivelamento ali no solo. Para fazer a movimentação de material, a gente também tem treinamento especificado lá na NR11. Amarração da carga, isso é um item bem importante. Quando é feito o treinamento, um dos itens do treinamento é esse, é como fazer a amarração da carga de forma que ela fique nivelada, segura, não tenha risco de queda, né? Que se eu vou utilizar uma corrente, uma língua, uma cinta, tem que estar em boas condições de uso, né? Para evitar que aconteça um acidente. E também a capacidade do equipamento. Se eu tenho um equipamento que suporta 10 toneladas, eu não posso fazer o içamento de um material que pese 15 toneladas. Então, eu também preciso saber qual a capacidade do meu equipamento, né, para içar o material, para ver se ele está de acordo com o material que vai ser içado, né? E nunca trabalhando no limite, né, dessa capacidade. É sempre bom a gente ter ali uma carguinha de segurança, né, que a gente chama. Bom, quando a gente fala de espaço confinado,
né? A gente tem a NR33, que trata especificamente dos trabalhos em espaços confinados. Lá na NR33 é falado sobre a PET, que é a permissão de entrada e trabalho. Esse documento, a PET, ela é realizada, gente, no momento que a atividade vai ser executada, né? Ah, vai ser executada agora a atividade. Bom, agora, então, o supervisor de entrada, com treinamento de 40 horas, vai ir até o local e fazer a liberação formal desta atividade. Isso é diferente da nossa APR. A APR eu vou fazer alguns dias antes de iniciar essa atividade, né? E aí eu vou analisar esse espaço confinado, eu posso pegar o inventário, né, o prontuário lá do espaço confinado para ver qual que é a capacidade, que tipo de produto que tem ali dentro, qual que é a forma indicada de fazer resgate, qual que é a forma indicada de fazer limpeza, purga, né? Então, é uma análise prévia do espaço confinado. Então, quando a gente vai fazer um espaço confinado, vai ser sempre duas liberações, né? A APR, que é a análise do risco de forma preliminar, e a PET, que a gente vai fazer a liberação no momento que essa atividade vai ser executada, né? Os trabalhadores que executam atividades em espaço confinado, eles têm que ter um treinamento específico, né, de acordo com a NR33. Para fazer a liberação da PET, tem que ter um treinamento também de NR33 de 40 horas, então tem outras atividades, né? Os EPIs necessários, né? Então, além dos EPIs, né? Cinto, bota, luva, né? Máscara, dependendo do agente químico que possa ter dentro desse ambiente. Eu preciso ter também, no caso, como vocês estão vendo ali, né? Um tripé que vai fazer o içamento, né? De forma manual ali desse trabalhador, de forma segura, né? Que se houver alguma irregularidade, alguma coisa que aconteça dentro desse espaço, né, o trabalhador que está do lado de fora ali, o vigia, né, vai poder fazer o içamento de forma mais rápida desse trabalhador. Então, tudo isso é importante, né, que a gente faça essa prévia na APR, tá? Bom, também a gente precisa avaliar substâncias químicas, né, perigosas. Que tipos de substâncias vão ser utilizadas? Quais são os produtos químicos que vão utilizar nessa tarefa? Se é uma atividade, por exemplo, de pintura, eu preciso entender essa tinta, né? Ela é base d'água, ela é a óleo, né? Que tipo de solvente que vocês vão usar? Vou utilizar um solvente X. Ok. Cadê a FISPIC desse produto? Né? A ficha de informação ali de segurança de produto químico. Eu preciso ter essa FISPIC para entender esse produto, para que eu possa descrever o melhor EPI para o meu trabalhador. E além do EPI, pensar se tiver um derramamento desse produto durante a atividade, né? Como que a gente vai fazer? Então, tudo isso vai ter lá na FISPIC, né? Que é Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico. Agora até está mudando o nome, né? De FISPIC para FDS. A gente teve uma atualização ali em julho de 23, mudou, né? Tá mudando, na verdade, né? De FISPIC para FDS. FDS vai ser um novo nome aí do documento, né? Que é Ficha de Dados de Segurança de Produto Químico. Então, esse documento, ele tem todas as informações do produto. É como se fosse uma bula do remédio, né? Todas as informações que eu preciso tá ali. Então, quando a atividade que eu for fazer a liberação dessa PR envolver produtos químicos, peçam a FISPIC e façam a análise dessa FISPIC para poder, então, indicar medidas de controle eficientes para a utilização desse produto específico, tá? E aí, a gente fala um pouquinho aqui rapidinho das responsabilidades, né? Então, a PR, ela traz uma responsabilidade legal, né? Inclusive do Código Penal, então isso é importante que todos saibam, de fundamental importância que o processo seja conduzido corretamente, que todos os requisitos, né, sejam verificados antes da autorização do trabalho. Aqui a gente tem mais ou menos como pode funcionar o fluxo da permissão. É um exemplo, é uma sugestão, não quer dizer que precisa acontecer assim como uma receita de bolo, né? Não, no dia a dia vocês vão vendo como melhor se adapta esse fluxo, né, na nossa rotina, do nosso dia a dia. Então, planejar a atividade, né, emitir depois essa APR,
executar o trabalho e depois de executar, fazer o encerramento dessa PR, né? Arquivando esse documento, assim como a gente arquiva, né, as permissões de trabalho, arquiva as PETs também para espaço confinado, é importante também que seja arquivado por um determinado tempo as APRs que foram emitidas, tá? Bom, algumas instruções importantes, né? O preenchimento, né, é obrigatório para qualquer atividade que envolva risco. Então, na empresa de vocês, durante a rotina de vocês, vocês podem, né, fazer uma lista daquelas atividades que são perigosas, que são atividades que acontecem de forma rotineira, e aí já sabe que quando acontecer essa atividade, precisa ter uma APR, né? E sempre no final da atividade, essa PR precisa, então, ser devolvida, né, para a área de segurança do trabalho, para que a gente faça o arquivamento, né. Para emitir esse documento, fazer o preenchimento desse documento, é importante que seja a segurança do trabalho, né, de forma que possa ser aplicado, então, os checklists, assinar a PR para ver se está tudo certo, monitorar a execução do serviço, encerrar e arquivar. O requisitante, né, que é a atividade de manutenção, por exemplo, da empresa, vai requisitar, né, a execução para o emitente, vai planejar e prever os recursos que serão necessários, e aí a gente fala de recurso, a gente está falando da mão de obra também, né, as pessoas que vão ser necessárias para a execução, ajudar a preencher essa PR, então a segurança do trabalho não vai fazer sozinha, né? O responsável pela atividade ele precisa, junto com a segurança do trabalho, fazer esse levantamento de forma que consiga ser descrito todas as atividades que vão ser executadas de forma mais detalhada possível. Então, aqui a gente não precisa economizar, né? Tem que realmente fazer um documento assim, ó, bem robusto com todas as informações necessárias, né? E incluir, né, todos os executantes nesse documento e depois buscar a assinatura desses executantes. O que é uma coisa importante, gente? Quando vocês forem fazer a liberação de uma PR, não simplesmente peguem esse documento, vão lá na área e pegam a assinatura da pessoa. Quem vai assinar esse documento está se comprometendo a seguir todas as medidas de prevenção que ali estão descritas. Então, eles precisam ter o conhecimento de quais EPIs que eles vão usar, quais os riscos que eles estão expostos, quais são os EPCs, quais são as medidas de controle, que tipo de treinamento, quem que pode fazer. Então, esse documento, a pessoa precisa de um tempo para ler esse documento e entender, e aí sim assinar o documento. E não simplesmente ir lá pegar a assinatura, o cara vai fazer a atividade da forma que ele quiser e nem sabe o que está escrito na PR. Aí é só para inglês ver, né, que a gente costuma dizer. Então, não vale a pena. Tem que fazer o documento, todos os executantes têm que ter o conhecimento desse documento e aí sim buscar a assinatura deles depois que todos já estiverem cientes de como essa atividade deverá ser realizada. E aqui, né, faltando um minutinho, a gente tem alguns exemplos, né, de como pode ser esse documento, essa PR, né? Então, aqui, inclusive, tem uma atividade que vocês vão fazer, que ela, de uma das nossas UCs, que é exatamente isso, né? É colocar ali a etapa da atividade, né? Então, o passo a passo da atividade. Qual o fator de risco, qual a causa, qual a consequência e quais serão as medidas de controle. Aí, aqui a gente tem outros materiais, vocês podem baixar esse material para vocês, tá? Aqui em cima, não sei se vocês conseguem enxergar, mas em cima, aqui no cabeçalho da tela, tem parece assim, uma pastinha com uma seta para baixo. Vocês conseguem baixar o material, tá? E aqui a gente tem outros modelos, né, de outras empresas. Então, pode colocar ali por código, descrição do perigo, causa, né? Pode fazer uma avaliação de risco mais detalhada, colocando se é provável, menos provável, se é grave, se é leve, né? Se acontecer um acidente. E aqui também um outro modelo, né? Que de uma forma mais simples, né? Coloca ali, né? Quais são os acidentes que podem acontecer e quais as medidas, né, preventivas que devem ser tomadas. Então, o mais importante que eu vou dizer para vocês é assim: planejem, né? Pensem de uma forma detalhada cada passo dessa atividade, sem esquecer nada,
tá? Isso é muito importante. E aí, gente, agora a gente pergunta se vocês têm alguma dúvida, né? E se vocês puderem, né, entrar aí no link que está aparecendo na tela do Fale Conosco. A Luciana colocou aqui para nós agora também no bate-papo. Se vocês puderem, né, fazer essa gentileza para nós, acessar esse link, né, deixar ali um elogio, uma sugestão de melhoria, né, para que eu e a Luciana possa estar melhorando, né, as nossas aulas, a gente vai ficar realmente assim, ó, muito gratas, né? Então, se vocês puderem acessar esse link, né, se puder colocar ali o nosso nome, né, Luana Rosa, Luciana Farias, para saber certinho de qual tutor está se referindo, né? A gente fica realmente muito grata. Peço desculpas pela corrida, é que o material é grande, tem bastante assunto. Olha, se me deixar. E a gente adora conversar, né? Se deixar, a gente fica o dia todo aqui falando de APR, né? Mas a gente tem tempo também, todos vocês provavelmente devem ter aí o tempo de vocês também, né? Então, a gente agradece essa 1 hora, foi muito produtiva, uma troca muito bacana. Então, muito obrigado pela presença, né? Pelo tempo de vocês. A gente espera realmente que a gente tenha conseguido passar aí um pouquinho do nosso conhecimento para vocês. Pessoal, muito obrigada. Até uma próxima. Bons estudos e se cuidem. Até mais. Até mais, gente. Um abraço. Ótima semana. Para vocês também. Até mais.